Do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, estamos começando mais essa live aqui desse simpósio de estudos e ação contra-revolucionária. O nosso palestrante de hoje não poderia ser mais especialista no tema. Ele é chefe da Embrapa Territorial, ele inclusive vai explicar um pouco qual é a função dele. Ele trabalha com satélites do Brasil, ele tem o monitoramento da situação agrária de nosso país e ele, como ninguém, conhece os dados reais e não esses dados fictícios que são muitas vezes divulgados pela mídia no Brasil e no exterior, que atacam o nosso Brasil, que colocam em risco a nossa soberania. Ele, pelo contrário, tem os dados reais e vai poder tratar daquilo que de fato é verdade e daquilo que é mentira, nessa campanha que tem sido feita pelo Brasil e pelo exterior contra o nosso país. O nome dele é o professor doutor Evaristo de Miranda, chefe da Embrapa Territorial. Ele já está na tela, aqui aparecendo. Muito bem-vindo, doutor Evaristo. Muito obrigado por poder fazer parte aqui do nosso simpósio. Eu agradeço esse convite, agradeço a oportunidade. Vamos, então, tratar dessa questão, não é? Muito obrigado. Eu já passo para o senhor a palestra. Ao final, se der tempo, eu gostaria de, talvez, alguns aqui do auditório queiram fazer algumas perguntas para o senhor, se estiver bem. Pois não, claro, estou à disposição. Tá bem, muito obrigado. Vamos então começar. Bem, como foi dito inicialmente, a minha formação é na área de agronomia, eu estudei na França, inclusive, e depois eu me especializei em ecologia, fiz mestrado, doutorado em ecologia, e é nessa área que eu trabalho há mais de 40 anos, na Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, não é? Para quem estuda, como nós estudamos, na Embrapa Territorial, a atribuição, o uso, a ocupação das terras no Brasil, é fundamental ter fatos, números, dados, mapas, porque a preocupação da ciência, da Embrapa, não é de justificar o uso das terras, nem de condenar o uso das terras, é de compreender o que realmente está acontecendo em termos de ocupação, o uso e os impactos decorrentes, né, do uso das terras no Brasil. Infelizmente, essa questão tem sido muito alavancada pela mídia, também no exterior, isso se agudizou nos últimos anos, e muitas coisas são apresentadas fora de contexto, os números são, às vezes, manipulados, as interpretações, as narrativas estão longe da realidade. E há muitos mitos, muitas mentiras mesmo, que são ditas com relação ao Brasil. Eu queria entrar na minha apresentação aí, é possível? Vocês estão vendo aí a abertura da apresentação? Sim? Posso avançar? Vocês estão vendo bem aí? Eu queria tratar de algumas coisas nas quais nós somos atacados e, às vezes, há uma desinformação. A primeira é dizer que o Brasil é um grande emissor de gases de efeito estufa e que as emissões do Brasil, vi agora artistas franceses dizendo isso, estavam praticamente no limite já de tornar irreversível a situação do clima no planeta. Então, as emissões de gases de efeito estufa do Brasil ameaçam o clima do planeta. Outra acusação frequente é que o Brasil está destruindo suas florestas, ele não protege as suas florestas. Outra é que os agricultores brasileiros são vilões ambientais, e aí há uma soma de acusações contra os agricultores brasileiros. E, por último, que a agricultura brasileira se expande com base no desmatamento e que ela é voltada para atender interesses externos, as exportações, sem atender realmente o público interno no Brasil. Eu queria, então, percorrer com dados esses 4 pontos principais. Existem muitos outros, não é? Mas o tempo aqui não nos permite. Eu queria objetivamente abordar esses pontos. O primeiro é esse, que as emissões do Brasil de CO2 ameaçam o clima. Bom, isso não tem o menor cabimento, o menor fundamento na realidade. Mesmo aceitando os números que são apresentados, né, nos balanços internacionais, o Brasil não está entre os 10 principais emissores de CO2 no Brasil. Para se ter uma ideia, hoje a China é o maior emissor do planeta. Cerca de 30%, um terço do que é emitido de CO2 no país, no mundo, vem da China. É mais de 10 vezes o Brasil. E mais ainda, a China aumenta todo ano as suas emissões.
não é? Ela aumentou em 64% de 2000 para cá. E agora ela apresentou um plano no qual ela vai zerar as suas emissões até 2050, 2060, mas ela se deu uma carência de continuar aumentando suas emissões até 2030. E ninguém fala nada disso, ninguém comenta isso, né? Então a China é 30% aproximadamente, Estados Unidos 75%, a União Europeia 10%, Índia, Rússia, Japão, só esses países é 71%. O Brasil representa menos de 3% dessas emissões no planeta, menos de 3%, e um cálculo que é feito ainda, esse balanço no Brasil, por uma série de ONGs. Não é? O Ministério da Ciência e Tecnologia passa recursos, são as ONGs que calculam as emissões do Brasil e que o Brasil apresenta na COP. E essas emissões, esse cálculo, ele é ainda muito tendencioso. Por exemplo, aqui eu estou mostrando um mapa que foi feito pela Embrapa com o INPE, que mostra que praticamente 30% da área que já foi desmatada nos últimos 30, 40 anos na Amazônia, voltou a ter vegetação nativa. Então, tudo que vocês estão vendo em verde são áreas que foram desmatadas no passado e nas quais a vegetação, a floresta está voltando. Em praticamente 10% dessas áreas é tudo floresta já, de novo. Essa retirada de carbono da atmosfera, pelo crescimento da floresta, deveria entrar no balanço brasileiro, mas não entra. Então, nós temos um balanço que certamente ainda é exagerado, mas dizer que o Brasil está tendo influência no clima do planeta é realmente uma grande mentira e é ocultar, trazer para a Amazônia um debate que tem a ver com a energia. Ninguém quer discutir mais energia. Existe, assim, uma espécie de conluio, não é? Da China com os países árabes, com a Europa, com a Alemanha, que agora tem uma matriz energética toda baseada no uso do gás e do carvão, não é? Deixar fora o debate das energias renováveis, né? Ninguém quer falar mais disso, ou se fala muito pouco. Na realidade, e aqui eu concluo, o Brasil é um exemplo para o mundo em termos de energia renovável. Nós temos mais de 40% da nossa matriz energética é gerada por energia renovável, ou seja, hidroelétricas, a parte eólica e, sobretudo, os produtos da cana-de-açúcar, o etanol, a cogeração de energia elétrica, etc. Lenha, carvão, biogás, biodiesel, etc. O Brasil tem na sua matriz mais de 40% de energia renovável, por isso a gente emite pouco. A média do mundo é 13%. E a média dos países da OCDE é 9%, quer dizer, 91% da energia dos países da OCDE é suja. Quer dizer, mais de 90% é energia fóssil. Nós, 40% de energia renovável. Mas disso ninguém quer falar. O outro tema é que o Brasil não protegeria suas florestas e está devastando a Amazônia. Esse tema também não tem cabimento, né? Em termos de criação de parques nacionais e terras indígenas, que não podem ser desmatadas em áreas protegidas, né? O Brasil tem hoje 30% do seu território declaradamente, né, com decreto, com tudo, declarado como área protegida. São as unidades de conservação, mais as terras indígenas, né? Esse é um critério que a ONU usa para avaliar o quanto tem de áreas protegidas em todos os países do mundo, né? Quando a gente compara o Brasil, que protege 30% do seu território, com outros países, e aqui eu estou comparando com grandes países que têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, eu não vou comparar a área protegida do Brasil com a Irlanda ou com a Guiné Equatorial, né? Estamos comparando com os grandes países. Quanto é que a Austrália, a China, os Estados Unidos, a Argentina, quanto que eles protegem? Quanto que eles criaram de áreas protegidas nos seus territórios? 10% em média. Eles protegem 10% do seu território, o Brasil protege 30%, 3 vezes mais, e é acusado de não proteger o seu território. É algo inacreditável. E ainda existe um qualitativo, talvez possam ver nesses mapas. Quando a gente olha as áreas protegidas da China, é o deserto da China. Nos Estados Unidos é o deserto de Mojave, né? É o deserto de Sonora, é o norte do Alasca. A Argélia protege o deserto do Saara. A área protegida da Argélia está no meio do Saara. Ou o deserto da Austrália. O Brasil não, ele protege áreas de grande interesse
com grande potencial, inclusive agrícola, mineral. Essas são as áreas protegidas do Brasil. Tanto, e digo isso para concluir, que o relatório da ONU sobre as áreas protegidas no mundo, o relatório, estão vendo a capa aqui, que tem um link ali, de 2016, ele afirma na página 32, categoricamente, né, que o Brasil tem a maior área protegida do planeta. O Brasil tem a maior área protegida do planeta. Agora, isso ninguém divulga, pelo contrário, projeta-se a imagem de um país que não está protegendo o seu território. As áreas protegidas do Brasil, que não pode usar, não pode entrar agricultura, não pode entrar cidade, são umas áreas congeladas, vamos dizer, dedicadas ao meio ambiente, equivalem, se a gente comparasse na Europa, a uma área como essa que os senhores estão vendo aí. Seria o equivalente a isso, a 15 países da União Europeia. Esse é o tamanho da área que o Brasil protege, que ele decretou parque nacional, parque estadual, floresta nacional, etc. E no caso da Amazônia, esse é o mapa mais atualizado da Amazônia, 84% da Amazônia está com vegetação nativa. 84% da Amazônia ainda mantém a sua vegetação nativa. Como nós temos grandes extensões de água na Amazônia, o Rio Amazonas, o Tapajós, também grandes barragens, como Samuel, Tucuruí, Balbina, a água representa mais de 2% da área da Amazônia está com água. Quer dizer, quando a gente junta a parte de água, que é áreas naturais, os grandes rios, com a parte de vegetação, 86% da Amazônia está preservada. Nós só exploramos hoje 13,8% da Amazônia. E mesmo assim, dá-se a impressão nas reportagens, nas matérias, que essa Amazônia está indo para a destruição. Para se ter uma ideia aqui, concluindo sobre esse ponto, nesse grande quadrado representa o que é a área da Amazônia. Em amarelo, foram as áreas desmatadas nesses 300 e poucos anos de ocupação humana na Amazônia. E em vermelhinho aqui no canto, pequenininho, é a área média que nós temos desmatado a cada ano, que é aí por volta de 6 a 7 mil quilômetros quadrados. É isso que nós estamos desmatando desse grande quadrado. Para se ter uma ideia, hipoteticamente, não é? Se nós continuássemos assim, com esse desmatamento, não vai poder desmatar as áreas protegidas, não vai poder desmatar os parques, não vai poder desmatar as terras indígenas, e mesmo os agricultores têm que manter 80% de suas fazendas com vegetação nativa na Amazônia. Só pode explorar 20%. Mas vamos hipotetizar que nesse ritmo a gente continuasse desmatando a Amazônia sem parar. Seriam necessários mais de 519 anos para desmatar a Amazônia. 5 séculos seriam necessários. Uma história quase equivalente à história que nós temos desde o povoamento do Brasil pelos portugueses. Seria necessário. Então, esse alarmismo em torno desse tema também não tem cabimento. Gostaria de entrar no terceiro, penúltimo ponto, onde os agricultores brasileiros são acusados de serem vilões ambientais. No Brasil, nós temos uma das legislações ambientais para a agricultura das mais rigorosas do mundo. Uma legislação que intervém na vida dos agricultores. Os agricultores do Brasil foram obrigados a fazer um cadastro dos seus imóveis, detalhado em imagem satélite, colocando todas as áreas de matas, de nascentes, de florestas que eles preservam. Eles são obrigados a preservar pelo menos 20% do seu imóvel, tem que ser dedicado à vegetação nativa. É o que ocorre aqui no estado de São Paulo, aqui é um trecho do estado de São Paulo. Tudo que está em verde aqui, esse verde cítrico aí, são áreas que os agricultores dedicam à preservação da vegetação nativa. Quando a gente totaliza os 5 milhões de agricultores, ou seja, é um mapa detalhado, com 10 metros de detalhe, mapeando tudo que os agricultores preservam de florestas no Brasil, de vegetação nativa, a título de reserva legal, de área de preservação permanente, o que é exigido pela lei, nós chegamos a esse número de 219 milhões de hectares. Quer dizer, os produtores rurais do Brasil, nas áreas privadas, porque as áreas protegidas, parques nacionais, terras indígenas, são áreas públicas. Ali são áreas protegidas. Nós estamos falando agora das áreas preservadas. Os produtores preservam 25,6% do Brasil. Em média, a metade dos seus imóveis, praticamente. Então, o agricultor brasileiro é o único agricultor do mundo que, na média, só pode usar metade da área do seu imóvel rural.
A outra metade está dedicada à preservação da vegetação nativa. Ora, ele pagou por essa terra tem um valor. Nós temos um estudo da Embrapa que estima que o patrimônio fundiário imobilizado pelos produtores rurais, quer dizer, essa terra que ele pagou por ela, não pode usar, dedica à preservação ambiental, e que no conjunto do Brasil representa 25,6% do país, quer dizer, mais de um quarto do território nacional está preservado pelos produtores rurais, essa terra tem um valor aproximado de 2,4 trilhões de reais. E esses agricultores usam a terra de cada vez de forma mais efetiva, mais eficiente. Um exemplo é essa curva que está aí. A gente vê em azul a área de pastagem do Brasil. Essa área de pastagem, desde 1990, ao contrário do que dizem muitos de forma mentirosa, a área de pastagem do Brasil diminui todo ano. Neste ano de 2021, haverá menos pastagem no Brasil do que tinha em 2020. E em 2020 tinha menos pastagem do que tinha em 2019. A área de pastagem não cessa de diminuir, porque ela está sendo mobilizada para plantio de lavouras, etc. Enquanto isso, o rebanho praticamente aumenta de forma contínua. Falando assim de forma muito grosseira, nós tínhamos lá nos anos 90 150 milhões de bovinos e tínhamos 220 milhões de hectares de pastagem. Houve, como numa gravata borboleta aqui, uma inversão. Hoje nós temos 150 milhões de área de pastagem, caiu de 200 e tantos milhões para 140, e agora temos o contrário, temos aí cerca de 200 milhões de bovinos. E na parte da agricultura foi a mesma coisa. Usando tecnologia moderna, mecanizando, usando transgênicos, adubação, controle biológico, com toda essa tecnologia, nós aumentamos a produtividade brasileira de uma forma extraordinária no campo. Então, a área, que são essas barrinhas que vêm aqui embaixo, a área cultivada no Brasil aumentou muito pouco nesses últimos 30, 40 anos. Enquanto isso, né, a produtividade cresceu muito. Né? Se nós tivéssemos que produzir, como estamos produzindo hoje, não é? 250, 260 milhões de toneladas de grão por ano, com a produtividade que tínhamos nos anos 90, teríamos que ter desmatado mais 200, 140, 150 milhões de hectares. Então, esse ganho de produtividade, né, poupa a terra. A agricultura brasileira cresce verticalmente. A gente produz mais a cada ano no mesmo lugar. E fazemos 2 colheitas por ano. Colheita de verão, que nem agora estamos colhendo a soja, e logo em seguida, no mesmo campo, vamos colher milho. Então, temos 2 colheitas por ano, na maioria das áreas cultivadas com grãos no Brasil, algo impensado em países temperados. Para encerrar, a ONU, a FAO, pediu para a NASA e um conjunto de instituições de medir a área cultivada dos países do mundo. Então, esse é um documento da FAO, realizado pela NASA. Eu estou aqui apresentando o resumo, embaixo tem ali a referência, o link e tudo. Pois bem, quanto que esses países que estão aqui no começo, da Europa, sobretudo, aram, cultivam dos seus territórios? A Dinamarca, ela cultiva mais de 75% do seu território. Quer dizer, a Dinamarca passa o arado, que isso não inclui a pastagem. Além disso, tem as pastagens. Ela cultiva 75% do seu território. A Ucrânia é igual, 75% do seu território, e com toda razão, porque estão os solos mais férteis do mundo, estão na Ucrânia. Mas a Holanda, onde fica a sede lá do Greenpeace, etc., 66% do território. Se a gente olhar Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, todo mundo cultiva 55%, 60% do seu território. É cultivado, passa o arado. O Brasil, segundo esse mapeamento, e a Embrapa concorda com ele, 7,6%. Toda essa agricultura brasileira só cultiva menos de 8% do nosso território. O que é a metade do que países como Estados Unidos, Argentina, China, México cultivam. Então, é inacreditável que um país que só cultiva menos de 8% do seu território
a sua agricultura seja acusada de estar expandindo, desmatando, tomando conta de tudo. Isso não tem o menor vínculo com a realidade. Isso aqui é o dado da FAO, um estudo de 3 anos, com imagem de satélite de 30 metros de detalhe, feito de todos os países do mundo. E aqui a gente pode comparar, não é? Países, inclusive, que às vezes acusam o Brasil, não é? De estar desmatando, quando o Brasil usa menos de 8%, e eles usam 50%, 60% do seu território. Então, eu diria em conclusão, os agricultores brasileiros não são vilões ambientais. Não existe no Brasil nenhuma categoria profissional que preserve mais o meio ambiente e que dedique mais recursos a isso do que o produtor rural brasileiro. 2,3 trilhões de reais do seu patrimônio está destinado, imobilizado na preservação da vegetação nativa. Que categoria profissional no Brasil ou no mundo dedica mais de 2 trilhões do seu patrimônio privado à preservação ambiental? Os jornalistas, os médicos, os advogados, os engenheiros. Que categoria profissional faz isso? Ninguém. Ninguém dedica mais tempo, recursos à preservação do meio ambiente do que o agricultor brasileiro. Para concluir, eu queria rapidamente mostrar uns slides sobre essa agropecuária brasileira, que já mostramos que não desmata. A agricultura brasileira cresce verticalmente, produzindo cada vez mais, com 2 e até 3 colheitas no mesmo local. Então, nós estamos produzindo, esse ano estamos ultrapassando 260 milhões de toneladas de grãos. Só essa produção de grãos alimenta quase 5 vezes a população do Brasil. Então, é um excedente enorme. Mas, além dos grãos, que nós somos grandes exportadores de soja e de milho agora, nós temos também tubérculos, não é? Batata doce, mandioca. Então, produzimos tubérculos, 35 milhões de toneladas. Somos o 3º produtor mundial de frutas. Tudo isso é consumido no Brasil. Nada disso, uma parte pequena, relativamente, vai para exportação. Mesmo no caso da soja, metade consumida no Brasil, o milho consumido no Brasil. Nas frutas, nós somos o 3º produtor mundial de frutas, mas somos o 28º ou 23º, agora não me lembro, mas ocupamos essa posição lá atrás como exportadores. Né? 10 milhões de toneladas de hortaliça, quer dizer, só a nossa produção vegetal, né? O açúcar, claro, somos grandes exportadores, mas sobra açúcar no mercado interno, né? Não falta açúcar para nada. Né? Então, só a produção vegetal do Brasil já alimenta há anos mais de 1,5 bilhão de pessoas de forma competitiva. Porque não adianta produzir grãos se ele é mais caro e você não consegue vender. Então, não só a gente produz muito, mas produz barato, com qualidade. A mesma coisa na produção animal. Né? Vejam os suínos. Em 2020, pela primeira vez, nós ultrapassamos 1 milhão de toneladas de carne suína exportada. Ainda é menos de 1/3. O resto é tudo consumido aqui. Tudo consumido aqui. E essa exportação, mais de quase 70% foi para a Ásia, 150% para a China. Então, somos grandes produtores de proteína animal consumidos no Brasil. Leite, ovos. Como que diz que essa agricultura é voltada? Não, o preço da cesta básica caiu nos últimos 30, 40 anos em mais de 40%. Caiu tanto o preço da cesta básica que eles tiveram que rever o método de calcular a inflação. Para concluir, dar uma ideia da dimensão dessa agricultura, né? Nós estamos abatendo mais de 40 milhões de bovinos por ano. 40 bilhões de bovinos, cada boi tem 4 patas, isso são mais de 160 milhões de cascos. Nada se perde, tudo vai para a indústria de colágeno, tudo é reciclado, é um upcycling, como se diz, não é recycling, é upcycling, cria novos empregos. Todas as vísceras, os ossos, tudo isso vai para produzir ração para alimentação de cães, gatos, etc. Não é? Tudo é aproveitado, o sangue bovino liofilizado. Então, hoje nós temos uma agricultura cada vez mais circular. Ela não produz lixo. Tudo dela é dirigido e reciclado. Então, em conclusão, o Brasil é hoje uma grande potência agrícola e ambiental. Um país que dedica à vegetação nativa 66% do seu território. 66% do seu território. Está com vegetação nativa, quando a gente totaliza as áreas protegidas,
As áreas preservadas pelos agricultores, mais terras devolutas, áreas militares, etc. O total das áreas protegidas, preservadas, do nosso país, equivale a 48 países e territórios da Europa, né? Incluiria a Bielorrússia, a Ucrânia, tudo isso na área. Esse é o tamanho, a dimensão do que o Brasil preserva. Como que um país que tem esse nível de preservação, quer dizer, 2/3 do seu território preservado, que cultiva menos de 8% da sua área, a sua agricultura é dita como ameaçando, não é, o meio ambiente, ameaçando o planeta, não é? Nesse gráfico, os senhores podem ver aí um resumo dessa situação, os 66% de vegetação nativa do Brasil, não é? Que são compostos pelas áreas preservadas pelos agricultores, 25%, quase 26%, pelas unidades de conservação, pelas terras indígenas e por essas áreas de terras devolutas, né? A agricultura usa apenas 30%, sendo que as lavouras, na nossa estimativa da Embrapa, 7,8%. Eu vou mostrar para concluir, só em curiosidade, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim, 20% preservada e eles usam 80%. 20% preservada. No Brasil é assim. Às vezes me pergunto sobre isso e eu digo o seguinte, que nós somos assim porque nós somos assim. E eles são assim porque eles são assim, não é? Então, os Estados Unidos é assim porque ele é assim, né? Ele explora com florestas plantadas, quase 30% do território, quase 30% com pastagem, mais 17% com lavoura, etc., e preserva a vida. O Brasil, essa situação hoje do Brasil. Eu queria agradecer, aí tem o meu e-mail, eu respondo e-mail para quem não tiver alguma dúvida, quiser me escrever, não tem problema. Existe o meu site pessoal, onde vocês podem encontrar mais de 1.200 artigos que eu já publiquei, mais de 50 livros, textos, tudo isso está disponível no meu site, que é muito simples, é evaristodemiranda.com ou .com.br, né? Eu agradeço, eu vou sair aqui do modo de slides e ficar aqui à disposição de vocês, se tivermos ainda algum tempo para isso. Doutor Evaristo, é impressionante a diferença entre os fatos reais e os fatos propagados por uma mídia, ou parte de uma mídia, que não tem interesse, eu não digo nem sequer em defender o Brasil, mas não tem interesse em reproduzir os fatos verdadeiros. O que nós temos visto é uma tal omissão da realidade ambiental do Brasil que nos assusta. Eu agradeço enormemente as informações que o senhor nos deu. Eu queria avisá-lo, infelizmente, eu fiquei muito sem jeito de interrompê-lo no meio, porque nós não conseguiríamos resolver o problema. Mas os slides do senhor, eles não estavam passando. Então, ficou apenas a imagem do senhor, mas ficou muito claro, porque o senhor foi descrevendo cada um dos dados estatísticos. Depois eu vou pedir para o senhor dizer qual é o e-mail do senhor, porque isso não saiu, o site o senhor disse. E perguntar se nós poderíamos depois, se o senhor nos permitir, se o senhor disponibilizar esse audiovisual, nós inseriríamos num vídeo ou divulgaríamos para quem pedir, também pelo nosso canal do Telegram, para que nós possamos enviar para as pessoas. Seria possível? Claro, o meu e-mail é muito simples, é evaristo.demiranda, junto, @gmail.com. evaristo.demiranda@gmail.com. Eu lhe encaminharei a minha apresentação para que os senhores possam divulgar para quem solicitar, tiver interesse. E repito também que muitas dessas informações, meus livros, etc., pode ser visto no meu site, que também é muito simples, é www.evaristodemiranda.com. Doutor Evaristo, uma questão, nós estamos recebendo algumas perguntas. Antes, eu tenho uma minha. O presidente da França, Emmanuel Macron, resolveu atacar a soja brasileira, dizendo que está desmatando a floresta amazônica e que, então, a França produziria ela mesma a soja. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que a gente tem que entender isso no contexto das dificuldades internas, né, que o presidente Macron tem enfrentado, né? Ele propôs uma
alteração nos impostos dos combustíveis, né, na França, para favorecer o meio ambiente. Sabemos da reação que isso teve, né, os coletes amarelos, os gilets jaunes, e agora, nesse caso da pandemia, também tem tido muita dificuldade. A França não tem apresentado um bom desempenho, né, no combate a esse problema da Covid. Então, eu acho que ele falou para um público interno. A França não tem a menor condição, né, de produzir soja, produz muito pouco. A produção da soja na França não é nem 5% do que eles importam anualmente, nem 5%. É uma soja caríssima, que é produzida, em geral, irrigada na região sudoeste da França, se dedica a produtos dietéticos, etc., né? Eu conheço bem a soja na Europa, já visitei soja na Croácia, no Vale do Danúbio, tem um pouco de soja também, não tem a menor condição. O que eles podem é ampliar mais a produção de canola, não é? Para produzir óleo, mas a canola não produz a torta de soja, a fração proteica. E sim, essa fração proteica da soja brasileira, que são mais de 5 milhões de toneladas que a França usa todo ano, não é? Eles não teriam como alimentar as suas galinhas, né? Eles não teriam ovos, não teria mais o poulet de Bresse, não é? Eles teriam dificuldades com as vacas leiteiras. Então, a produção, não é, do camembert, de todos os queijos da França seria muito prejudicada, porque a fração proteica que esses animais recebem no coxo é montada com soja brasileira. O salmão produzido na França, assim como o salmão da Noruega, é alimentado com soja brasileira, né? Mas eu acho que isso não vai prosperar, não é? Foi uma bravata. Eu acho que até a gente deu atenção demais para uma coisa dessa que se dizia medir mais uma fala para um público interno, né? Claro, agora tem essa questão também de dizer, e isso é evidentemente falso, que a soja é que está às vezes matando a floresta amazônica. Isso é um desconhecimento até do que é a Amazônia Legal e a diferença da Amazônia Legal para a floresta amazônica e também da onde é produzida a soja no Brasil. É uma completa desconhecimento do fato. Não sei o que o senhor... Eu, pelo menos... Não, isso existe uma moratória da soja na Amazônia. Ela ocorre desde 2000 e pouco. Está atestado que o pouco da soja que é produzido na Amazônia, dirigido à exportação, 5, 6%, isso não foi feito em áreas desmatadas recentes, não promoveu desmatamento. Isso é comprovado, não é, por um sistema mesmo desse, da moratória da soja, que acompanha toda a cadeia de custódia. Quer dizer, a imensa maioria da soja do Brasil não vem da Amazônia, ela vem de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso, da parte não amazônica do estado, ela vem dos cerrados brasileiros, do Mato Piba, da região oeste da Bahia, do sul do Piauí, do sul do Maranhão. Então, querer criar realmente uma confusão na cabeça das pessoas, né? É uma acusação que não procede, não procede. Nós temos uma pergunta que chegou pelo YouTube, da senhora Anita da Silva. Não sei se alguém do auditório vai querer fazer alguma pergunta também, é só levantar o braço. Mas ela pergunta o que explica a alta dos preços arroz, feijão, carne nos mercados. Bem, eu não queria fazer uma resposta muito longa, né? Mas primeiro a gente tinha que falar da baixa do preço do arroz. O arroz andou massacrado nesses últimos anos. Mesmo os produtores de alta produtividade recebiam um preço muito inadequado. Então, o arroz está começando um movimento para chegar num preço justo. Nós podemos estar achando, no caso do arroz, que está caro, talvez esteja até um pouco caro ainda, mas esse preço tem que ser mais ou menos dessa ordem. O preço do arroz estava muito defasado, muitos agricultores quebrando, endividados no Rio Grande do Sul, e aí nenhum consumidor urbano está preocupado com isso. Os agricultores é que estão passando mal lá, quebrando, endividado, com problemas enormes, e são produtores de alta produtividade, com tecnologia. Não é gente assim, tradicional, pequeno agricultor familiar. Não, agricultura moderna do Rio Grande do Sul, sofrendo há anos, se descapitalizando. Então, o arroz vinha no movimento de retomada, e isso aconteceu. Acontece que se agregou a isso um aumento da demanda, porque com a pandemia as pessoas ficaram em casa, passaram a cozinhar em casa, e o consumo de arroz aumentou muito, né? Então, houve também uma demanda que levou a essa inflação, a esse aumento do preço. Mas isso é um choque
que está se acomodando. E houve, é claro, também em alguns lugares especuladores que aproveitaram dessa situação, no caso do arroz, né? Mas isso hoje está se adequando. O governo abriu a perspectiva até para importação, né, de arroz, mas nós não tivemos falta do produto, teve uma elevação de preço, mas no caso do arroz, é bastante justificado, é necessário que ele tenha um preço compatível, não é, com que eram os custos de produção que os agricultores vinham sofrendo, né? No caso da carne, é realmente também uma busca enorme por carne no mercado internacional. A renda média de toda a população da Ásia está crescendo muito, crescendo muito. E a primeira coisa que as pessoas investem quando melhora a renda é melhorar a alimentação. Lá não tem uma tradição de produtos lácteos, a pessoa não vai começar a comprar iogurte, queijo, nada. Ela procura carne. Carne suína, carne bovina, carne de frango, não é? Então, nós tivemos um aumento nas exportações da carne, e está faltando carne mesmo no mercado, então nós temos aí algo que deve se acomodar, não é? Mesmo assim, não é um preço delirante, né, que se encontra a carne. E no caso do frango, o preço tem sido razoavelmente mantido, não é? Agora, é um pouco diferente a situação do arroz. O feijão também tem uma coisa quase um pouco intermediária entre essas duas situações. Isso para não entrar em muito detalhe técnico em volta dessa questão. Doutor Evaristo, tem senhor Bruno, Victor, seu Victor tem uma pergunta a fazer. Bom dia, senhor Evaristo. Muito obrigado pelas informações, realmente são muito esclarecedoras. Pelo que ficou claro, acredito que Macron ele ataca bastante o Brasil em relação a essa área rural, e que parece que é de uma pressão muito interna que ele tem dos ruralistas nacionais da França. Que o que parece é que eles têm a competitividade brasileira, nosso potencial agrícola. Parece que esses cursos mais para criar a dificuldade de competitividade que a gente tem em relação a ao tratado do Mercosul, União Europeia. O Macron tem sido feito bastante oposição bem forte, e de outros países também. Então, eu gostaria de perguntar, os rurais, vem da competitividade potencial que o Brasil tem, eles têm esse medo, eles utilizam dessas formas para atacar o Brasil em relação a gente ter uma produção justa, etc. E é nessa área, né, se esses discursos ideológicos são mais usados para questões diante da falta de competitividade que eles mesmos têm, né? Bem, o senhor disse tudo na sua pergunta, é exatamente isso. Quer dizer, nós hoje não somos um grande player internacional. Nós estamos em todos os mercados. E é difícil competir com o Brasil. É difícil. Por quê? Porque a nossa agricultura é muito moderna, é uma agricultura muito intensificada, uma agricultura que emprega muita tecnologia, muito sofisticada, não é? O setor que mais incorpora inovação no Brasil hoje não é a indústria, não é o comércio, é a agricultura. A gente pega o caso dos drones, o mercado de drones no ano passado, mais de 80% dos drones foram vendidos para a agropecuária brasileira. Você está usando o drone para fazer controle biológico, para pulverizar. Então, nós temos uma agricultura muito sofisticada hoje, muito competitiva. Eles têm custos muito elevados, né? Não conseguem competir conosco, não tem escala para isso. E no caso da Europa, a agricultura francesa é a mais subsidiada da Europa. Quando a gente olha a PAC, a política comum, não é, agrícola, a França é um dos países que mais consomem esses recursos, né? E é claro que eles têm que tentar barrar a agricultura brasileira. Você acha que é possível defender que ainda se faça açúcar de beterraba na França? Isso aí tem alguma competitividade? Isso foi uma invenção durante o bloqueio das guerras napoleônicas, que eles não conseguiam mais trazer açúcar das colônias. Então, eles deram um jeito de produzir açúcar localmente ali, na época do Napoleão, a partir da beterraba. Mas é uma coisa sem a menor condição de competitividade, né, com a cana-de-açúcar, e, portanto, eles sustentam isso e outras atividades. Agora, eu acho que isso vai sendo resolvido pelo mercado. O número de agricultores na França diminui todo ano, não é? Todo ano. Agora, se eles quiserem dar subsídios para manter uma agricultura tradicional, em montanha, porque culturalmente é importante, histórica, tudo bem, né? Agora, não pode querer dirigir isso para exportação. Esse é o problema, né?
que se enfrenta lá, né? Eu acho que o tratado vai ser assinado. Já foi divulgada, semana passada, um documento interno das condições que a França estava colocando para participar e assinar, não é? O acordo de cooperação com o Mercosul. São todas condições que dá para atender sem maiores problemas. Não tem como. Não tem como. Se permitir, eu vou falar uma historinha aqui muito rapidamente. Uma vez eu estava na Europa com o ministro Reinhold Stefanes e na Alemanha. E nós passamos um filminho para eles de uma usina de cana-de-açúcar aqui de São Paulo que produz etanol. Não faz nem açúcar, só etanol. 2.000 e poucos hectares na região de Morro Agudo. E essa usina, de uns anos para cá, decidiu criar gado com os resíduos da usina. Então, o bagaço, que é queimado, que é lixo, o bagaço ela faz volumoso para alimentar gado. A parte de proteína, ela pega das leveduras, que também é lixo, que fermentam, produzem o etanol. Usa as leveduras, são proteína, para compor a ração. A única parte onde ela tira da produção mesmo é do melaço da cana, que ela usa o melaço para produzir energia e fazer essa ração. Então, tem uma fábrica de ração que formula a ração, não vou entrar em detalhe, conforme a necessidade, se é ração para bezerro, para novilho, para um gado já mais adulto, etc. Pois bem, sabe quantos animais, usando 5% só, 5% do bagaço da cana, eles alimentam, deles e da região, 27 mil bovinos. Quando nós mostramos isso, 27 mil bovinos alimentados, criados, com base numa ração produzida com resíduo de uma usina de etanol, de tamanho médio para pequeno, né? Tinha os alemães na minha frente, eles disseram assim, eu vi claramente, não tem como competir com eles. Isso é maior que o rebanho da Baviera. E é uma usina, eles têm mais de 40 no estado de São Paulo e muito maior que essa. Imagina se todas as usinas começarem a fazer ração e criar gado confinado, né? Então, realmente, nós temos uma agricultura hoje muito competitiva e que deve aceitar esses desafios internacionais. É normal que tenha esses embates. Nós temos que levar as informações, os dados e melhorar, porque nós precisamos melhorar em muita coisa, temos muito para melhorar, e esse esforço de melhora também tem que estar acontecendo permanentemente na nossa agricultura. Muito interessante. Nós temos uma outra pergunta recebida pelo YouTube. Aliás, há muitas perguntas, mas nós não temos tempo de atender a todos. Caio Fonseca pergunta o seguinte: como tem sido a ameaça do MST ao agronegócio? Continua atrapalhando muito ou diminuiu, portanto, no atual governo? Olha, essa é uma área que eu vou me furtar um pouco de responder, porque é algo que eu não acompanho, não tenho, não é uma área que eu trabalhe com isso. Eu tenho a impressão que esse problema diminuiu, não é? Que essas questões diminuíram, e que o INCRA está com uma política muito agressiva de desburocratizar e titular, não é? Esse mais de 1 milhão de agricultores que foram assentados, que até hoje não tem título à terra. Mas eu não poderia entrar muito em detalhes, você vai me pedir ao Caio aí, desculpa, não é a minha área de atuação essa, né? Muito bem. E, aliás, é interessante ter presente isso. Nós temos, o senhor disse, 1 milhão de assentados. Eu também não tinha muito claro dos dados. Agora, 1 milhão de assentados que plantam pouquíssimo, que dependem, em grande parte, de cesta básica e que até hoje não tem nem sequer o título de propriedade das suas terras. A reforma agrária de índole socialista que o Brasil aplicou, no fundo, era uma disseminação de uma moderna escravidão, em que essas pessoas se transformavam Ainda bem que a política agrária do Brasil tem mudado e a agricultura do Brasil cada vez mais vai se tornando competitiva em relação a qualquer país do mundo. Há uma pergunta que nós recebemos, Alain Simonetti, e com relação aos defensores agrícolas, por que nos criticam defensivos agrícolas? Os defensivos agrícolas. Bem, essa também talvez seja um dos campos onde mais mentiras são divulgadas sobre a agricultura brasileira. Os países que mais utilizam defensivos agrícolas por hectare, por dólar produzido na agricultura, não é? São a Holanda, o Japão, a França. Esses dados estão disponíveis
eles existem. Eu mesmo tenho publicado isso, eu tenho um livro que chama Tons de Verde, onde eu analiso isso. O Brasil, é claro que o Brasil, quando você fala assim, o Brasil usa não sei quanto, é um dos maiores consumidores, mas precisa ver o tamanho, né, do nosso país. Né? Nós temos aí quase 100 milhões de hectares que são usados tanto para cultivos perenes, etc. Então, é normal que no volume isso pareça grande, mas quando a gente considera por hectare o cultivo, nós utilizamos pouco, muito pouco, com muito mais eficiência que o Japão, por exemplo, que a França, que a Alemanha, eles utilizam muito mais do que nós por hectare, por produto, etc. E mais, nós temos avançado muito no controle biológico. O Brasil é um dos países que mais industrializou o controle biológico. A gente pega a cana-de-açúcar em São Paulo, grande parte das usinas tem fábricas de vespas. E eles soltam na natureza todo ano bilhões de vespas que fazem o controle biológico da lagarta. Eles pulverizam fungos que também controlam lagartas de avião, é pulverizado de avião. Então, toda essa industrialização do controle biológico no Brasil avançou muitíssimo. Nós temos aí coisas muito interessantes na parte do controle integrado. E também o uso dos transgênicos. Quer dizer, a expansão dos transgênicos levou uma grande redução no uso dos defensivos agrícolas, porque essas plantas produzem as próprias defesas. Nós reduzimos, no caso do algodão, de 20, 30 tratamentos para 4, 5, 6. É uma redução brutal no uso de defensivos agrícolas, graças aos cultivos transgênicos, que são resistentes a pragas e doenças. Mas não só os transgênicos, as variedades melhoradas também na Embrapa são mais resistentes e aí você consegue usar menos produtos. Isso está acontecendo no milho, na mandioca, em diversos produtos. Então, não tem cabimento as pessoas dizerem isso, né? E dizem que vai para o prato da pessoa. Não é verdade, né? Quando você usa um herbicida na cana-de-açúcar, a cana nem começou a crescer. Depois a cana cresce, esse herbicida não existe mais. Como que vai para o prato? Isso aí depois vai ser esmagada, o caldo vai virar açúcar. O açúcar é composto de açúcar, C6H12, não tem. É isso, é a molécula de açúcar. Né? Então, nós temos uma política bastante avançada e esse ano nós tivemos a autorização, acusaram de liberar muitos produtos, agora a Anvisa, o Ministério da Agricultura, mas não é verdade. Nós criamos agora os genéricos. Né? Isso permite que outras indústrias produzam o mesmo defensivo, isso vai baratear o custo e também autorizamos diversos produtos biológicos. Então, o Brasil é um país muito avançado no uso do controle integrado de pragas, que vai desde as variedades resistentes até o uso de agentes biológicos e, é claro, também o uso de produtos que hoje são muito menos tóxicos que no passado. Doutor Evaristo, uma última pergunta. Nós temos recebido muitas perguntas. Quem sabe numa próxima live podemos esclarecer mais assuntos. Mas o Décio Teixeira pergunta, e a questão das sementes, que o país fica dependente das tecnologias com royalties, que muitas vezes não funcionam. Qual o papel da Embrapa? Não, a Embrapa tem um papel, já teve um papel, inclusive, maior na produção de sementes, no desenvolvimento de sementes, quando o setor privado não era capaz ainda de fazer isso. Né? Mas hoje o Brasil, ele produz grande parte das suas sementes, elas são produzidas aqui. As sementes de soja, as sementes de milho. Falou bem nessa pergunta, isso é diferente de grão, né? Grão é o que você produz, mas o grão não serve para você plantar. O que serve para plantar é a semente. E a semente é realmente o alicerce de uma lavoura competitiva, de uma lavoura produtiva. A semente é fundamental. Semente vigorosa, que traga uma planta com bom enraizamento, bom crescimento. Essas variedades, né? O Brasil tem muitos agricultores dedicados, inclusive com irrigação, à produção de sementes. Tem regiões muito adequadas também para a produção de sementes, sobretudo lá no semiárido, né? E hoje isso sofisticou muito no mundo. Talvez o caso mais sofisticado seja o das hortaliças. Nós importamos ainda bastante semente de hortaliças. Poderíamos até produzir mais aqui. Mas é assim, uma nova hortaliça, uma nova alface, ela é concebida geneticamente, às vezes, no Japão. Depois, o laboratório que produz, faz isso, é lá na Europa. Depois, ela é cultivada no Chile.
ou na Califórnia, e de lá vem para ser plantada aqui. Então, existe também uma coisa internacional muito sofisticada nesse mercado de sementes. Mas o Brasil é um grande produtor de sementes, exporta sementes. Nós exportamos muitas sementes de pastagem, de capins para a África, para vários países, não é? Então, o Brasil é até um exportador também de sementes, mas a gente não deve se assustar tanto com a importação de uma determinada semente. Existem sistemas hoje de produção que até implicam mesmo em importar. E há sementes que são muito caras, como no caso do algodão, enfim, sementes que incorporaram muito mais tecnologia. Eu, às vezes, em certas reuniões, eu ponho na mesa sementes dessas últimas variedades de algodão, muito sofisticadas, que incorporaram muita biotecnologia, muito conhecimento de solo, tudo isso está incorporado. E, às vezes, eu levanto assim o meu celular para dizer que tem mais tecnologia incorporada nessa semente do que nisso aqui. Isso aqui é uma coisa mecânica, produzida aos milhões, etc. Existe muita tecnologia incorporada nas sementes. A Embrapa não cessa de produzir. Produzimos agora novos tomates, mais ricos em licopeno, não é? Produzimos sementes na parte de cenoura. Temos batata doce enriquecida, né, com beta-caroteno. Então, a Embrapa continua produzindo variedades que não só atentam para a produtividade, mas também para a qualidade do alimento, uma alface rica em ácido fólico. Nós temos hoje uma produção de sementes que busca tanto a produtividade como também a sanidade e a saúde do consumidor. Da agricultura do Brasil, do agronegócio, eu tenho a impressão que nas cidades as pessoas conhecem muito pouco dessa realidade. O Brasil hoje está na primeira linha da produção agropecuária, com uma tecnologia de primeira ponta, de primeiro mundo. Muitas vezes as pessoas continuam por causa desse movimento de esquerda, de parte da mídia, com uma imagem de que o Brasil é um país atrasado, dependente, quando na realidade ele está puxando a locomotiva do ponto de vista um milhão de números, talvez o Estado é muito melhor do que eu, mas há mais de 1 bilhão de pessoas atualmente o Brasil consegue sustentar. Quais são os números atuais? Não, o Brasil está alimentando no mundo hoje cerca de 2 bilhões de pessoas. Então, não é que o Brasil vai ser o celeiro do mundo. O Brasil já é o celeiro do mundo por competitividade. E é pouco. A humanidade lá fora espera que a gente produza mais. A produção agrícola do mundo tem que crescer 40% nos próximos 20 anos para atender, de um lado, o crescimento de população e, do outro lado, esse aumento da renda que busca um consumo de proteína animal, etc. E o Brasil é capaz de atender, sim, esse desafio, alimentar o planeta, que nós já estamos fazendo isso, vamos fazer isso cada vez mais, mas, como o senhor disse, com muita tecnologia. E isso é muito sofisticado, porque a agricultura, na montante da agricultura, ela gera o desenvolvimento industrial, a indústria de máquinas agrícolas, de implementos, né? A indústria ligada à irrigação, computação. Hoje, a indústria de sementes, produtos químicos, fármacos, vacinas, adubos, fertilizantes, vitaminas, enfim, você tem uma indústria enorme, não é? Que se desenvolve cada vez mais apoiada no que a agricultura usa. E depois, na jusante da agricultura, toda a indústria agroalimentar, a indústria têxtil, não é? É enorme a indústria de couros, inclusive na parte de automóveis, de biocombustíveis, não é? A produção de etanol, a produção de biodiesel, etc. Eu participei a semana passada, quinta-feira, de uma discussão, estava até o ministro Paulo Guedes, e falando de toda essa questão e do papel da agricultura nesse momento. E quando foi a minha vez de falar, eu disse o seguinte, estava se falando da França, dessas críticas dos franceses, e eu disse o seguinte, que o Saint-Exupéry, esse escritor bem conhecido, né, ele dizia que o essencial é invisível aos olhos, né? Mas eu dizia o seguinte, que nessa crise com o vírus chinês aí, do Covid, o essencial se tornou visível aos olhos. E o essencial é o supermercado e a farmácia. Não é estar no estádio assistindo jogo de futebol.
não é organizar e participar de desfile de carnaval, não é viajar para o exterior, não é fazer festa, um monte de coisa nós paramos de fazer. Não que não seja bom, não seja positivo, não, mas não é essencial. Essencial, não pode parar, não pode deixar de existir, é supermercado e farmácia. E as pessoas no Brasil descobriram isso. A farmácia, se a agricultura não estiver produzindo algodão, não tem máscara. Não tem um insumo importantíssimo usado na saúde, o algodão. Roupa, proteção. Se a agricultura não estiver produzindo borracha, não tem luva plástica. Não tem nada disso. Se a agricultura não estiver produzindo etanol, não tem álcool. Não tem álcool gel. Até soja entra no álcool gel. Então, atrás dessa farmácia tem agricultura. E se a gente olha o supermercado, não preciso nem dizer, né? Todos os alimentos que não podem faltar, mesmo durante essa crise, os países caiu a produção agrícola e no Brasil nós vamos ter aí, provavelmente um aumento global em 2020 de quase 18% no total da nossa agricultura. Então, o essencial se tornou visível aos olhos. E ele é muito simples, não é tanta conversa como a gente vê de teoria. O essencial é o supermercado e a farmácia. E atrás dele tem a agropecuária brasileira e atrás dela todos esses homens, essas indústrias que não param de investir em conhecimento e inovação. A Embrapa cumpre um papel nisso, mas também as universidades, os institutos de pesquisa privada. O Brasil não vai parar, a gente vai continuar crescendo em produção, em produtividade e eficiência. Há certas ocasiões, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, dizia que há certas ocasiões em que o alvo vai em direção à seta. Normalmente é a seta que vai até o alvo. Mas aqui no caso é uma dessas ocasiões. Nós estamos vendo hoje o mundo inteiro depender cada vez mais de um Brasil que produz alimentos. Um país que consegue alimentar quase 1/3 da população mundial. Ele, no momento atual, elas não vão parar de comprar comida. Elas não podem comer celular. Elas podem viver, como o senhor bem disse, mas não podem viver sem alimentação. E o país, atualmente, que é o celeiro do mundo, é o Brasil. O Brasil, nesse sentido, e ficou muito claro, por isso eu queria agradecer muito a exposição do senhor, que o Brasil não é só o país do futuro, ele está se tornando o país do presente. Mesmo com a agricultura que é tão mal vista pela esquerda. Não há colégio, não há professor que não venha atacar a agricultura como algo antiquado, algo que é o passado. É só preciso agora entrar na tecnologia. A tecnologia de uma semente, como o senhor bem disse, é muito maior do que a de um aparelho celular. O Brasil se tornou campeão na tecnologia por causa da agricultura. E o que o mundo mais precisa hoje é da agricultura do Brasil. Doutor Evaristo, eu fiquei muito contente com a exposição do senhor, porque ela vai quebrando, através de dados reais, essa campanha que tem sido feita de forma sistemática contra o nosso país. Uma campanha que não tem interesse pela verdade, mas tem um interesse ideológico em preparar os homens para uma mudança de civilização. O Brasil representa hoje uma civilização que está atacada pela esquerda, que consegue, apesar desses ataques, não apenas sobreviver, mas avançar de forma firme, clara, para o futuro, que tudo indica que a divina providência prepara para a nossa parte. E essa exposição do senhor ajuda muito a entender isso do ponto de vista técnico. Eu agradeço muito, professor Evaristo, espero que nós possamos fazer outras exposições como essa, outras lives, outras entrevistas, porque é uma forma importante de municiar as pessoas que defendem o Brasil com argumentos sólidos e sérios, baseados na realidade e não na propaganda. É o que nós mais precisamos. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade que vocês nos deram. A inovação, a tecnologia, a ciência cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento da agricultura, para ter uma agricultura sustentável, que respeite o meio ambiente como ela é hoje, cada vez mais conserva solo, conserva água. Temos que evoluir também na parte tecnológica. Veja nós hoje aqui, quer dizer, nós treinamos antes desse evento, e depois eu fiquei tão triste de ver que as pessoas não puderam ver os slides enquanto eu estava falando, e, portanto, isso tinha sido treinado 2 vezes. Veja como a tecnologia também pede, não é, que a gente esteja permanentemente atento a ela,
nós não podemos cair no cientismo, no tecnicismo, não é? São os homens que dirigem tudo isso. E precisamos de boa vontade. Enquanto nós estamos aqui reunidos discutindo, no Brasil nós estamos colhendo a soja. É um grande momento de colheita de soja no Brasil, e a mesma máquina que está colhendo a soja já está atrás plantando milho, não é? Em outros casos, plantando algodão. Nós vamos para 2 colheitas todo ano, não é? Os homens do campo não param. Eles não param. A agricultura não parou durante esse problema com o vírus, não é? E vai continuar. O nosso país tem isso inscrito no seu território, na sua história, não é? E é uma história que precisa ser também mais conhecida e reconhecida. O Brasil vai alimentar cada vez mais esse planeta, graças à eficiência da sua agricultura e dos seus agricultores. Eu estou à disposição de vocês, a gente organizando com antecedência, é possível, sim, passarmos outras informações para que as pessoas conheçam realmente a nossa agricultura. E lá no meu site pessoal é possível ver, eu tenho ali mais de 1.200 publicações que as pessoas podem acessar, nos mais diversos temas, assim como também livros. Eu publiquei mais de 50 livros, vocês quem tiver interesse pode encontrar lá muita coisa. Muito obrigado, parabéns por essa iniciativa e pelo evento que organizaram. Muito obrigado, professor Evaristo. Aliás, eu queria aproveitar para mostrar um dos livros, Tons de Verde. O livro, ele de fato é cheio de tons de verde, inclusive no título, no fundo, na agricultura. Entretanto, são milhares de tons, que são as cores do Brasil também. Um Brasil cheio Só para de cores. dizer, esse livro, ele existe em inglês, Shades of Green, e ele já foi traduzido e publicado, eu tenho aqui, em mandarim. Foi enviado para a China, etc. Nós temos em mandarim, está saindo agora, espero, até o final do ano, já foi traduzido para o árabe, e haverá uma edição em árabe. Então, nós já temos o livro em português, inglês e mandarim, e devemos ter uma edição em árabe. Muito obrigado de novo. Muito obrigado, professor Evaristo. Apenas os avisos, nós vamos ter agora, depois do almoço, às 3h30, a palestra do Sr. James Bascom, um analista político norte-americano. Ele é um norte-americano, fala português, e ele vai fazer uma palestra com o título Perspectiva Contra-Revolucionária da Política Norte-Americana pós-Trump. Essa palestra será às 3h30. Aqueles que estão preocupados, e nós devemos estar com a situação do mundo para que possamos atuar de forma eficaz na opinião pública, para que possamos defender os princípios perenes da civilização cristã, nós precisamos nos municiar desses conhecimentos. Então, o Sr. James Bascom, especialista na matéria, fará uma palestra às 3h30. Depois, às 6h30, o Sr. Nelson Barreto, jornalista, especialista na questão agropecuária, visitou assentamentos em quantidade pelo Brasil, escreveu vários livros sobre essa matéria, conhece o Brasil como ninguém, fará uma palestra com o título O Brasil Profundo aspira pela restauração da cristandade, às 6h30. E, por fim, às 8h30, o Sr. Juan Miguel Montes. O Sr. Juan Miguel Montes é o responsável do escritório das TFPs em Roma, fará uma palestra sobre a universalidade e atualidade de Plínio Correia de Oliveira. Essas são as palestras do dia de hoje. Amanhã nós continuamos. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.